Estamos começando mais uma aula do Design de API na prática. A aula de hoje a gente vai falar sobre os níveis de maturidade de uma API. Tá? Como a exemplo da aula anterior, que a gente foi construindo os conceitos da HTTP, fazendo a coisa funcionar, nosso objetivo hoje é misturar, né, fazer com que prática puxe a teoria para a gente ir compreendendo. Então tem conceituações e tem a parte da gente implementar isso mais detalhadamente para fazer a coisa funcionar, para ver o código acontecendo e poder debater, criar espaços de debate para que as dúvidas dos alunos consigam evidenciar sutilezas. Porque o grande desafio do design de API, de investigar esse tema, é exatamente o desafio da gente eliminar os nossos falsos pressupostos, né? Aquelas coisas que a gente acredita que sabe que é, mas no final das contas a gente não sabe o porquê, o fundamento da coisa. Então existe um conceito que é muito interessante, que é o conceito de representação social, que é quando uma ideia ela é tão popular, mas tão popular, que ela se esvazia de sentido. Né? Geralmente isso é usado para conceitos, mas também funciona para ideias. Né? Então, a gente fala de API, as pessoas associam, é mandar JSON, é HTTP, mas é tudo tão permissivo, é tudo tão possível, e você deve e pode modelar aquilo do teu jeito, que fica aquela dúvida, qual é a forma certa de fazer? Né? Então, se a gente não tem uma forma certa, a pergunta fica ainda mais sofisticada, que é como eu sei que eu estou andando na direção correta? Certo? Então, isso é a gente a trabalhar nessa questão na investigação do modelo de maturidade vai nos ajudar nesse processo aí. Beleza. Vou compartilhar minha tela para vocês agora aqui. Se você estiver vendo a gravação, mantenha os seus comentários aí no vídeo. Vamos compartilhar a tela. Beleza. Começamos sempre com as boas-vindas, né? Então, aqueles recados da produção já famosos. Deixa eu aumentar mais um pouquinho essa letra aqui. Então, já tiramos a nossa foto do dia. A aula fica gravada lá no Hackerspace e a interação vai rolar pelo grupo do Telegram, que, inclusive, eu preciso abrir aqui em algum lugar para poder acompanhar vocês conversando. Certo? Para não ter nenhuma dúvida sobrando. Legal. Beleza. E vamos direto no que interessa, direto no conceito de modelo de maturidade. É uma coisa muito comum, se você conhece um pouco sobre gestão de projeto de software, você deve ter ouvido falar no CMM, né, CMMI, esse tipo de coisa. Então, o modelo de maturidade, ele visa dizer em que estágio da evolução do conhecimento, da evolução tecnológica, aquela sua ferramenta, né, aquele seu projeto está. E quando se trata de API, existem 4 níveis de modelo de maturidade que a gente vai discutir. E todos eles, né, são 4 níveis, porque o primeiro é o 0, é quando não tem nada. Uma pergunta, está funcionando tranquilo o áudio aí? O Hélio está falando que dá na travadinha. Eu botei até o microfone de fio, que é para funcionar legal. Aqui para mim está liso. Então, show. Confirma aí no chat lá no Telegram. Beleza. Vamos seguir. Então, são 4 níveis de maturidade. O primeiro deles é o 0, certo? Por isso que eu botei aqui que são 3 níveis, mas é que o primeiro desses caras é o 0. Como é que a gente classifica, né? Qual é o modelo usado para a classificação da maturidade? Você tem esses critérios aqui. Se a API está usando adequadamente a URI, se a API está usando adequadamente o HTTP e se a API está usando adequadamente o conceito de hipermídia. Quando nenhum desses conceitos é usado de acordo, o que acontece é que você está no nível 0. Quando você usa o RI, nível 1, quando você usa o RI HTTP, nível 2, quando você usa o RI HTTP e hipermídia, nível 3. Beleza? E vamos entender agora o que é cada um desses caras. Começando aqui do nosso querido nível 0, certo? Então, no nível 0, a gente acaba usando o conceito de URI tunneling. Então, é quando você usa o HTTP, mas o HTTP não é nada além de um mecanismo de transporte. Uma forma de você serializar e deserializar coisas. Você manda informação para o outro lado. E aí, o que acontece é que você não está usando o protocolo em nível de aplicação.
Então, usar o protocolo em nível de transporte é que você pega o dado, joga para o outro lado, e o sentido da coisa não está no formato, mas vai ser entendido depois que as partes abrirem, né? Tanto o cliente abrir a resposta, quanto o servidor abrir a requisição. Né? Então, dessa maneira, você... Qual é o efeito disso? Funciona? Funciona. Mas o efeito prático disso é que você desperdiça todas as convenções, toda a evolução da web, né? Tudo que foi discutido e estabelecido em termos de padrão e tudo mais. Tá? Então, o nível de maturidade é quão menos você desperdiça o que já existe pronto aí, mas que dá trabalho a gente descobrir como é que funciona no detalhe. Beleza? Então, o que é essa questão do URL tunneling? Tá. É quando eu tenho esse tipo de coisa que, por exemplo, o servidor lá, o Internet Banking do Itaú usa, né? Que você tem lá uma única URL e aí você parametriza aquele troço todo e vai passando informação, você não sabe o que é, você não consegue dar nem reload da página. Por quê? Tudo é uma comunicação via post, não tem nenhuma semântica de verbo, vai mandando informação, e as coisas vão sendo interpretadas pelo servidor. Na época lá atrás que a gente usava CGI, tinha muito disso, em que não existia ainda uma preocupação com o uso dos recursos do verbo HTTP e por aí vai. Você nem tem nenhuma formalização do uso da URI. Ela simplesmente, o cara botou um troço lá, aquilo é quase um diretório, é um lugar para você conseguir mandar informação, tá? Mas não tem uma estrutura bem definida. E aí você tem, no caso de se tivesse um serviço de uma cafeteira, uma cafeteria, querendo permitir que você faça uma API, né, ter uma API para funcionamento, você pedir café remotamente e tudo mais, você teria assim, uma URL aleatória do place order, e aí você passa os parâmetros aqui pela query string e um abraço, certo? Você não tem nenhuma preocupação, não importa se é get, se é post, nada disso importa. Não importa o status code, não importa os padrões do HTTP, não importa nada. O que importa é pega essa porra aí, manda para o outro lado lá e devolve para cá e acabou. Beleza? Então, web services tradicionais, eles entram um pouco nesse modelo aqui. Você tem a questão dos webhooks também, que são usam bastante esse modelo. Quem já teve que implementar um webhook acaba tendo um contrassenso, né? Porque às vezes o webhook ele dispara alguma coisa. Só que ele dispara alguma coisa com get. Né? Por quê? Porque é mais simples de implementar, a galera acaba fazendo aquilo, você parametriza o webhook e aquilo vai dar um gatilho que vai estabelecer, iniciar todo um processo de trabalho. Se fosse uma API mesmo, aquilo seria, né, teria um post, teria outro verbo, teria outras preocupações, né, modelagem de recurso e por aí vai. Aqui não tem nada disso, é uma forma de você mandar de um lado para o outro um troço lá e aí o pessoal se vira. É muito prático integrar dessa maneira, mas isso não escala, certo? A gente está dizendo então que eu não posso fazer isso? Eu estou falando isso? Eu não disse nada disso. Você pode fazer o que você quiser, cara. O projeto é teu. Eu tenho um projeto meu aqui, malandro, que é feito para ser... Qual é a meta de sucesso de qualidade do projeto? Fiz o troço funcionar em 15 minutos. Então o que eu faço? Tapa o nariz, deploy, bota essa porra no ar, só eu que vou usar mesmo. É interno, é um negócio para tapar um buraco aqui. Tá bonito, funciona, tá de pé até hoje. Agora, estou fazendo um projeto que vai crescer, vai aumentar a quantidade de clientes, vai aumentar a quantidade de usuários. Aí a necessidade do negócio vai exigindo que você tenha mais maturidade no seu projeto, tá? Porque não vem de graça. Apesar de você poder hoje em dia utilizar diversas ferramentas, frameworks para conseguir acelerar o teu processo, nada é de graça. Sempre vai ter que aprender um troço e, cara, mandar um get para lá, mandar um get para cá, qualquer um sabe fazer, entendeu? Então, o que eu estou falando isso? Não trate as coisas como certo e errado. Trate como trade-off, como escolha, certo? Você tem que ter os seus motivos bem claros, tanto para você decidir fazer, quanto para você decidir pagar a conta no futuro. Não tem problema nenhum. Beleza? Então, é aquele negócio. Todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe que cartão de crédito é furada. Mas, bom, se o dinheiro ficou curto, eu tenho uma emergência, que bom que eu tenho cartão de passe essa porra e depois resolve, entendeu? Então, o contexto ele é muito importante para o seu processo de tomar decisão. Não basta apenas ficar com esse negócio de, não, isso aqui é certo, é errado, daquele jeito, blá, blá. Já basta, hoje, uma discussão muito doida que eu vi no Twitter aí sobre CPF, não, com CPF como índice, CPF como char, CPF... Quer dizer, uma doideira, mas isso é um papo para outra coisa. Mas é um exemplo concreto assim de quando as pessoas se perdem
numa falsa dicotomia, certo? Porque se você programa, se é você que faz o projeto, se é você que define as coisas aí, é você que escolhe. Então, o desafio, inclusive em entrevistas de emprego, o desafio é você conseguir defender a tua ideia. É você conseguir defender aquele design que você fez, você defender o porquê das coisas, certo? E aí, defendendo muito bem o porquê das coisas, às vezes você consegue, pode não entregar o que o cara queria, mas você explicando a coisa funciona. Tá? Websites tradicionais têm um pouco disso aqui, né? Principalmente naqueles dois modelos tradicionais, que é XML RPC e o conhecido que é o POX, né? Que é o Plain Old XML, que é basicamente você ignora o HTTP, você bota um payload de XML para um lado e joga para o outro, e aí, de novo, o HTTP é só para transportar o troço, vem para cá e vai para lá, está no corpo, o XML está no corpo, vai para o outro lado, acabou. Você não tem, né, o comando, o status, metadados, tudo isso vai ser dependente da estrutura do XML que é definida pelo negócio, pelo cliente. Só as partes que implementam aquela lógica e não usam o HTTP para tornar isso mais suave no processo. Porque, no final das contas, quando você usa os padrões e busca mais maturidade, qual é o objetivo? O objetivo é você conseguir falar uma língua que todo mundo fala, certo? Então, você conseguir atender mais clientes de API, né, mais fácil, utilizando um conhecimento mais disseminado. Né? É aquele negócio, por que um monte de gente prefere escrever em artigos em inglês? Mesmo de outros países, da Finlândia, do não sei o que. Por quê? Porque o inglês virou meio que uma língua padrão de comunicação que a grande maioria do mundo fala, certo? Então, o objetivo da gente amadurecer a nossa API, subir o nível de maturidade, é para a gente conseguir utilizar muito bem esses recursos e esses padrões que já estão aí para reduzir nosso trabalho, aumentar nossa capacidade. É isso. O padrão, né, o muito comum desse nível 0 é usar uma única URI com HTTP POST, né, até usa GET também, várias vezes a galera usa GET, e POST mesmo assim, tá? POST com query string mesmo, para transportar a mensagem, e o protocolo de comunicação é interno das partes. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Alô? Não, tá tranquilo Tá aqui. tranquilo. Alguém já implementou isso assim? Quem nunca implementou isso aqui? Eu já implementei um cliente Android e o cara que fez a API, eu acompanhei ele, não fiz, mas foi bizarro. A gente fazia autenticação via GET, tudo lá cru. Uma delícia. Bom, o que Maravilhoso. eu quero fazer com vocês? Eu quero implementar esse bagulho, certo? Para a gente poder ir progredindo. Tá bom? Topam? Opa, vamos. Bora. Mas tem que me ajudar. Por quê? Porque tá no vulco, se ficar todo mundo quietinho vendo eu errar, já era. Vai levar 1 milhão de anos isso aqui e a gente vai ter esses problemas. Então, bora pro nível 0 da parada. Dá um stop share. Enquanto eu estou fazendo aqui, preparando aqui a tela, vocês vão comentando os bagulho aí, lembrando das histórias tristes, vai compartilhando o que vocês estão percebendo aí. Ninguém tem história triste? Quem nunca implementou esse tipo de coisa? Ô, Henrique, eu nunca implementei, não. Nunca implementei, não. Eu sempre consumi. Eu já consumi muito API assim anos atrás, mas E sempre foi implementar muito não cheguei a fácil? implementar, não. É o que tinha, né? Tipo, na época é a referência que tinha. Hoje a gente acha difícil porque tem padrões, mas na época não, porque assim, o XML era um saco trabalhar, né? Principalmente, era muito XML antigamente que eu usava para Sim. consumir. Mas por que você usava XML e Mas não usava HTML? Oi? Por que você usava XML e não usava HTML? Não, porque era o padrão de transporte de dados na época, né? Tipo, mas não sei por que era usado mais o que. Mas não era para exibir dados, não era para formatar a página, era para
só para... Então, mas isso é uma falsa dicotomia, porque o HTML, você pode montar uma estrutura semântica dele para que a sua resposta ela seja simultaneamente apresentável e seja facilmente manipulável Sim. por uma máquina, né? Você usa Sim. classes semânticas para definir aquilo ali. Então, a sua máquina vai navegar por classes. A gente pode implementar isso depois. A máquina navega por classes, mas no browser aparece e funciona normal. Tem os links, tem tudo certinho. Boa ideia. Anota isso aí, Jean, para a gente implementar isso depois. Acho que vai ser interessante. Pode deixar. Eu fiz uma parada dessa uma vez para fazer leitura das impressoras. Digamos, a impressora, ela, digamos, dentro lá do HTTP dela, dava para fazer uma leitura. Ela mandava tipo como um XML, né? Aí eu peguei cada nicho daquele, quantidade de toner, quantidade de páginas, quanto consumíveis. Aí eu implementei, tirava lá da impressora, que já estava, digamos, nela, que era embarcado, e puxava o resultado para o cliente ver. Massa. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Rapaz, eu tô achando quase que eu preciso de um terceiro monitor. Deixa eu abrir o Telegram no celular, porque aí fica... Não precisa de... Pronto. Ok, vamos lá, vamos lá. Compartilhar a tela. Desktop 2. Todos vendo aí? Foi. Show de bola. Então aqui eu tenho que fazer o quê? Deixa qual é o Python que está ativo aqui. Tá. Python -m venv.venv. Cá estamos. Source.venv, bin activate. Beleza. Bitnit. Show de bola. E agora eu vou abrir o meu PyCharm aqui. Deixa eu abrir esse cara aqui. Beleza. Vamos voltar ali para o... Eu tenho um macetinho aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui. E vou jogar lá para o meu... GitHub. Eu tenho um cara aqui que é o Django Quick Start, que eu adoro esse malandro. Vou pegar esse cidadão, copio uma linha, jogo aqui e chamo esse cara aqui de level... Acho que como já está aqui, deixa eu botar no ponto aqui, level 0. Acho que hoje level 0. Deixa eu ver, é isso aqui. Beleza, agora no PyCharm vai aparecer já. Ok, está aqui bonitinho. Meu projeto, eu já posso entrar aqui, configurar o PyCharm aqui já.
editar configurações, arranca fora esse main que não precisa dele, vamos botar aqui um Django Server. Tá aqui, papapá, padrãozão. Template, Django Server. Pronto, Django. Será que ele está reclamando de quê? Django, virtualenv. Ah, tá aqui, tá errado. Não, eu quero venv. Deixa eu chamar aqui o interpretador Python, adicionar um novo. É esse. Pronto. E vamos instalar aqui o install Django. Aliás, já tem um requirements aqui, né? Deixa eu cancelar aqui. cd level 0, pip install -r, requirements text. Pronto. Aí instala geral. Mas eu já vi que tem a atualização do Django ali. E eu quero fazer uma provocação bem interessante. Vocês estão vendo minha tela, né? Se eu estou fazendo um monte de coisa aqui... Estamos vendo. Tá bom. Depois eu vou até dar uma olhada nisso daí. Parece interessante esse macetezinho para Irmão, a vida é do acelerar a vida. preguiçoso. A vida é do preguiçoso. Então, vamos pegar esse malandro aqui. Legal, já instalou geral, mas deixa eu instalar o Django aqui. Pip install, -u Django. Para quem gosta do Poetry, para quem gosta do pipenv, um beijo. Esse troço aqui está funcionando bonito. Um dia eu mudo. Beleza, indexou. Certo. Vou rodar o código aqui. Python. Quero rodar pelo PyCharm, senão vai ser uma chatice. Por que ele não está funcionando? Project root, tá bom. Então, project root, cadê? Não quero que vá para o home browser. Isso aqui não é isso aqui. É esse cara aqui. Interpretation. Tá tudo certo. Deixa eu botar close. Deixa eu botar esse cara aqui, ó. Source root. Mark source root. Pronto. Por que ele não está funcionando isso aqui? Tá, aqui está certo, aqui está certo. Working Directory. Ele fixa ali não ajuda, não? Deixa eu botar esse cara aqui. Vou tentar. Before launch. Fix. Django. Tá. É isso aqui. Tá certo, é isso aqui. Pum. Foi, é isso. Manage. Tudo Por certo. settings. Pronto, chama aqui de Django level 0. Pronto. Apply. Run. Show de bola. Então aqui ele já está dando a resmungada padrão dele, que mudou a versão do Django, pipipi. Eu já dei uma olhada lá no nosso querido... Deixa eu botar aqui, undock. E move to right. Top right. Ué. É isso que eu quero, pronto. Move to right.
Mudou a versão, perdi a configuração de tudo. Pronto, write stop, é isso aqui. Então aqui eu consigo ler o que está acontecendo. Ele está reclamando o quê? Settings module. Ué, mas ele não está achando... Não está achando working dir, cadê? Working directory, level... Ah, tá, não é aqui. É só level 0, level... Ah, tá certo, level 0, level 0. Environment. Ué, botou o settings module? É level 0. Settings. Pronto, não? Continua. Ah, agora sim. Agora mudou, deu erro da AppCore. Mas é a limpeza, porque o Kickstart estava para a versão anterior, depois eu ajusto isso. Então, não preciso disso. 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 Limpemos tudo. Pronto. Tiro aqui esse cara. Em vez de indexar, tiro o render também. Não precisa desse render. Bota logo aqui HTTP response. Opa! É isso que a gente quer. Importa o cara. Um abraço. E agora tem que ver se funciona. Vamos rodar de novo esse cara. Stop and run. Cadê o amiguinho? Ah, lá ele. Opa! Consegue ler? Funciona. Então, Django Kickstart realmente funciona. Depois você dá uma olhada nesse cara. Beleza. Feito isso aqui, o que a gente tem que fazer, né? Vamos entender o nosso drama. A gente precisa... Vou botar aqui uns comentários de texto para a gente poder se situar, para ver o que a gente quer, certo? Então, o que a gente quer no nosso processo? Preciso que vocês me ajudem a pensar, para vocês exercitarem o que está rolando aí, certo? A gente vai ter uma URL, essa URL aqui ela vai ter algum uso da seguinte maneira, né? Vai ter um HTTP localhost 8000, que é do Django, vai ter esse place order, como era aqui no nosso exemplo, e aí ele passa os parâmetros bonitinhos aqui, coffee, qual é o tamanho, enfim, os detalhes da ordem de compra da nossa cafeteria. Porque primeiro, antes de tudo, vamos pensar no que é a cafeteria? O que tem? Qual é a menor cafeteria que você pode imaginar? Como é que ela existe? O que ela tem? Conta pra mim aí. Café, né? Café, beleza. Então só vende café, ok? Não precisa nem vender, né? Entrega café. Entrega café, tudo bem, mas aqui a gente quer tudo bem, não precisa nem vender, vai ter o pedido, né, pelo menos. Você tem que dizer o que você quer. Isso aí. Beleza. E aí ele tem aqui, do que você quer, ele te dá algumas opções. Diz aqui o café, qual é o tipo dele, né? Meio Starbucks a parada, né? Qual é o tamanho dele, se tem leite, que tipo de leite é, e o que você quer. Você vai consumir no local, você vai levar, né, para levar, para consumir aqui agora. Quem vai dizer que é xícara de porcelana, é papel de plástico, copo de plástico, como é que vai ser esse troço? Né? Copo de papelão, enfim. E quais são os agentes da cafeteria nesse modelo? Pensa no business físico. Quais são os agentes da cafeteria? Teria o Atendente, né? caixa, a pessoa, o barista lá, Barista. e aí alguém para entregar o café, né? Tá. Dá para diminuir isso? Ah, dá para fazer só barista, né? O barista eu acho que já dá para fazer tudo. Tu pede, o barista faz. Isso. Beleza. Então tem dois agentes, concorda comigo? Sim. Tem o cliente e tem o barista. Isso.
Qual é o problema desse design? Essa O pedido. decisão, O pedido. o pedido é um problema? Vamos lá, quero ver os rostinhos de vocês estão muito... E aí? Qual é o problema desse design, galera? Eu tenho um barista e um cliente. Eu pedi. O barista tá faz o café ocupado. e me entrega. É quem prepara o café, né? Seria isso? Ele é quem prepara o café, o barista. Ele recebe o pedido e prepara o café e entrega o café. Ele só consegue fazer um atendimento, né? Se receber dois, vai dar uma bugada já. Beleza. Uhum. Então ele é como se fosse os computadores lá de 1950. Você dá um comando, ele vai processar aquele troço até acabar e te dá o output. Não necessariamente é um problema agora, né? Porque a gente não sabe quanto tempo ele demora para fazer um café. E a Muito gente bom. depois pode ter vários baristas iguais, né? Fazendo cafés. Excelente. Muito bom. Nem sabemos quantas Também não pessoas sabe vão querer café. o fluxo de demanda. clientes, né? Muito bem. Legal. Então esse já é o primeiro tipo de raciocínio que é mais importante do que qualquer coisa. Porque ali, de cara, o que a gente já viu? Bom, a menor versão que eu posso fazer é uma versão que contempla um barista e um cliente. E eu faço esse cara funcionar. Não importa se aparecer um segundo cliente, vai ficar esperando na fila até acabar todo o processo. Então nós temos uma fila de jobs que vão acontecendo, né, com uma única função, que é roda o processo de fazer o café e entregar o café. Certo? Essa brincadeira de modelar a realidade, ela é super importante para a gente ter na cabeça nossos limites. Certo? Então tem um pequeno cardápio de café, com esses parâmetros que a gente tem aqui, e a gente tem um barista e um cliente. Então vamos fazer esse negócio funcionar. Vamos voltar para a nossa tela compartilhada ali. Beleza. Então, dito isso, o que a gente pode, né, o que a gente pode fazer? O que a gente vai ter, né, no processo? A gente vai ter basicamente o cara vai pedir o café com esses parâmetros. Bom, eu tenho que, de alguma maneira, já conectar o Django com essa URL aqui. E qual é o nome que eu posso dar para esse troço aqui? Para essa view? Chama ela de barista. Barista? Barista, tudo bem. Vamos lá para o URLs. Aqui no URLs do Django, não preciso disso, não preciso disso. E aqui é o barista. Depois a gente melhora. Não preciso disso. Vamos enxugar geral. E aqui eu boto barista e aqui eu boto place order. Basicamente isso. Então agora vamos ver aqui se a nossa... Vamos ver aqui se o nosso cara vai estar funcionando. Calma aí que ele me trollou aqui jogando em outra página. Not found, perfeito. Temos aqui o place order. Ótimo. Então está aqui funcionando. É isso que a gente queria. Beleza. Não devia ter fechado, né? Mas vamos lá. Pronto. Então, agora vamos começar a brincar com a criança. Para isso para cá, a gente vai ficar basicamente aqui na view mesmo. Então, eu vou ocultar o projeto. Se tiverem dúvidas, vocês chamam aqui. Né? E agora, vocês viram que aqui embaixo aparecem os atalhos do PyCharm para vocês. Ó. Quem tiver curiosidade aqui, que eu estou clicando para mudar a tela, já aparece aqui para vocês. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer vai ter um pedido e vai sair... Qual é a resposta que eu vou dar para ele? A resposta vai ser o próprio café, né? Que pode ser representado pelo próprio pedido, pela identificação daquele café. Então, vamos lá. A primeira coisa que tem que fazer é tratar o input. Certo? Vamos tratar esse input como?
Eu posso fazer aqui coffee é igual a request.get coffee, certo? E aí repito. Esse cara aqui, para quê? Vai ter o size, vai ter aqui o milk, e vai ter aqui o location. Beleza. Aí algo tem que acontecer, então tratei. Lembra que eu falei? Lembra como é que é desde o colégio? É input, processamento, output. Então, tratei os meus inputs, quero que esse cara aconteça. Se não tiver algum deles, o que vai acontecer? Vai dar aqui erro, Mas né? não, Vai dar aqui erro, Não, perfeito. Vai dar aqui erro, porque eu estou usando colchete. Se eu usasse aqui ponto .get, tudo bem, mas estou usando colchete, vai dar aqui erro, vai dar um erro. Beleza, é isso que eu quero. Eu quero o sucesso estrito. Então, tem tudo, beleza. Depois, como é que trata o erro é outro papo. Então, vamos para frente. Peguei aqui o location, e agora o que eu tenho que fazer? Uma mágica acontece, que é o café é realizado, né? A gente tem aqui, registra o pedido, certo? E vou retornar para o cara alguma coisa, tá? Como a gente está fazendo essa primeira parada aí, não tem nada a ver com JSON, não tem nada a ver com nada, vamos usar texto puro para tratar esse cara. Então, eu vou retornar aqui um corpo que vai ser, sei lá, order, e vai ter, sei lá, 1, 2, 3, 4. E aí eu tenho que dizer, eu tenho que botar aqui o cabeçalho, HTTP, vou botar ele aqui como content type, e boto aqui text, plain, ponto e vírgula, char7, UTF-8. Beleza. E aqui o que eu vou fazer? Boto aqui o body e boto aqui o header. Headers é igual a header. Vou botar no plural também, né? Pronto. Bom, é isso aqui que eu quero que aconteça. Então, eu vou salvar esse cara e vamos ver se vai funcionar alguma coisa. Vamos voltar aqui no nosso codiguinho. Caraca. Toda santa hora. Pronto. Não tem esse malandro, vem aqui no place order. Já deu esse erro aqui, mas se eu botar exatamente o que está lá, se eu botar exatamente isso aqui, show de bola. Já deu a funcionadinha ali, o nosso textinho apareceu. Então, o que eu validei com isso aqui? Basicamente que essa URL chega ao seu final sem dar nenhum erro. Se eu tirar um cara desse aqui, a chapa esquenta, tem esse erro aqui. Esse erro aqui, ó, ele já mostra aqui, exception value, location, está dizendo que faltou o location, ele tentou acessar o location e não rolou. Então já posso de cara aqui, ó, botar aqui um try, bota aqui um except esse malandro aqui, e retorno aqui, faço o quê? Vou retornar alguma coisa. Vou botar aqui, ó, o body dizendo erro. Não foi possível registrar o pedido. E agora retorna esse malandro aqui, HTTP response, body, vou botar aqui o content type é text, plain, char7, UTF-8. Isso funciona, mas vamos botar aqui bonitinho o body header, já que a gente já tem um header aqui embaixo. Vou botar aqui, ó, headers, ok. Tem que importar esse malandro do Django, que é o... Beleza. Então já salvei esse cara, vamos ver se funciona. Ótimo. Já apareceu aqui que deu erro. Show de bola. Show de bola. E agora uma mágica acontece. Porque a gente está brincando aqui com HTTP, mas é bom a gente registrar o pedido, correto?
Faz sentido isso? O que vocês acham? Faz sentido. Faz Faz sim. Beleza. Então aqui é a hora que vai todo mundo assim, então agora vamos modelar o model do Django. Agora é modelar o banco de dados. Certo? Certo ou não certo? Errado. Fazer o quê? Errado. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer Coloca então? numa lista. Coloca numa lista? Muito bom, podemos colocar numa lista. Qual é o problema de uma lista? Qual é o problema de uma lista? Volátil? Memória? Beleza, é isso aí. Volátil. Na próxima, a gente não sabe o que está acontecendo e também eu não consigo compartilhar ela, né, Se 2 caras acessarem ao mesmo tempo, pode dar zica. Tudo bem, vamos começar aqui. Order, o que nosso amigo tem? Def, init, ele vem aqui. Coffee, size, milk, location. O que mais que ele tem? Alguém chuta? ID, moçada. ID, bota um ID none aqui. E aí o que eu vou fazer agora? Self.id é igual a ID. Aí começa essa parada toda. Tá. Eu sempre esqueço os atalhos. Aí depois eu lembro o atalho. Tem um jeito de fazer isso tudo automático no PyChart. Mas eu nunca lembro esses troços. Beleza. Já tem esse malandro aqui. E aí eu posso colocar aqui um class coffee shop. E nele eu vou ter o quê? Def init self.orders, vai ser um dicionáriozinho, porque eu guardo pelo ID. E def place order, eu posso botar aqui a order. Certo? E aí o que eu faço? Que nem o Django faz, né? If order.id is none, então eu vou fazer order.id vai ser o len de self.orders mais um. Pronto. Aí agora eu vou botar o quê? Self.order. Vou botar o order ID como chave e o order aqui associado com esse cara. E aí eu retorno o meu novo order já, né, o order já bonitinho, resolvido aqui. Qual é o problema dessa implementação? Eu estou recebendo o order e eu estou alterando o order aqui dentro. Então tem efeito colateral, certo? Uma alternativa seria eu expandir esse cara para receber parâmetros e aí depois aqui dentro instanciar o order e por aí vai. Mas aí fica repetindo parâmetro, então deixa assim que fica pelo menos um pouquinho menos ilegível. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Essa função, esse método aqui, ele gera efeito colateral porque ele muda o ID do order dependendo do caso. Tá? A vantagem disso aqui é o quê? Que o place order ele já mata a criação de um novo e a atualização de um antigo. Correto? Já fica no esquema aqui. Beleza. Então, a mágica que acontece é, vamos ter que instanciar esse cara. Eu pego aqui order, é igual a order, e boto aqui coffee, size, milk, location. Beleza. E aqui eu venho aqui, coffee shop, que eu tenho que criar, aqui em cima. Vamos criar um carinha desse aqui. Ó. Coffee shop vai ser quem? Vai ser o coffee shop. Um globalzito lá para nós. Então, coffee shop, ponto. Place order, order. Legal. E aqui eu mudo, né? Passa a ser order.id. Eu posso usar aqui uma format string do Python. Vamos ver se o nosso código continua funcionando. Continua dando erro aqui. Botar o location takeaway. Order 1, order 2, order 3, order 4. Funciona, certo? Maneiro ou não? E aí, turma?
Maneiro. Maneiro, pô, já tá organizadinho o código já. Já. O que dá para melhorar aqui nesse negócio? Bom, o que dá para organizar aqui de cara é esse trem aqui. A gente pode dar um tapinha nele aqui para ficar mais suave. O que a gente pode fazer? Eliminar essa repetição. Fazer uma Dictionary Comprehension. Bota aqui K, 2 pontos, request.get, get grande, get, K. Isso. For K in, agora sim. Coffee, size, milk, location. Fecha esse cara aqui, fecha esse cara aqui. Agora ele mata esse malandro aqui. Certo? Eu passo a ter esse parâmetro aqui que eu vou usar onde? Aqui embaixo, ó. Pá. Então, o que esse código está fazendo? Mesma coisa que estava fazendo antes, só que em vez de pegar um por um, eu fiz uma sequenciazinha aqui de tudo que eu quero que tem que existir, extraio aqui num novo dicionário que é o params, se der alguma zica, ele dá um errão aqui, e agora ele cria o order fazendo o quê? Passando os parâmetros todos para cá como parâmetros nomeados, instancia o cara e vai. Com essa pequena mudança, eu desacoplei. É esse núcleo aqui de processamento dessa parte anterior aqui todinha. Ficou mais fácil, né? O fluxo de dados. Isso são coisas que fazem eu adorar o Python. Alguém aprendeu coisa nova hoje aí? Henrique, tem uma dúvida. No caso, esse coffee shop, ele teve que ser declarado como variável global, por quê? Não é que ele teria. É o seguinte, eu instancio um cara desse aqui e todos os requests que aparecerem vão usar esse mesmo cara que já está instanciado. Ah, entendi. Beleza. Então, ele vai servir todos os requests, é o nosso banquinho de dados em memória aqui. Se eu reiniciar o processo, eu perdi todas as informações e a coisa vem. Certo? Mas se eu não quiser perder todas as informações, eu tenho uma alternativa. Eu posso usar um cara chamado COPY, que vai usar um negócio chamado prevalência, que é exatamente isso aqui. A diferença é que cada vez que eu chamo um método do objeto, ele persiste o novo estado do objeto em memória, né, no disco. Né? Ele vai fazendo uma persistência, né, da sua estrutura de dados inteira em memória no disco, salvando. Então, na próxima vez que você rodar a aplicação, ele vai carregar de onde estava. Tá? Eu não lembro, quem fez essa ferramenta foi o meu amigo. Deixa eu achar aqui para vocês. GitHub COPY. Quem fez foi o Felipe Cruz, e tem muitos anos que ele fez isso, nem lembro quando é que ele fez isso. Muitos anos. Cadê? Aqui, 8, 9 anos. 2014 ali. 2014. Então, quer dizer, muito tempo. Mas ela é super simples, ó. Que você basicamente faz isso aqui. Você declara os seus objetos normais, você inicia o sistema de persistência com o objeto que você quer, né, com a instância que você quer, e ele passa a monitorar esse cara, e agora tudo que estiver acontecendo, ele vai... ele encapsula, né? Ele vai automaticamente operando esse cara aqui. A gente pode usar ele para brincar. Deixa eu instalar ele aqui. Pip install COPY. Foi. Eu tenho que lembrar o que é esses cara aqui. Então tem que pegar esse cara aqui e botar esse outro objeto ali. Tudo bem. Cadê o PyCharm? Então, em vez de fazer esse processo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, init persistence, passo o cara aqui. E organizo esse malandro jogando ele lá para cima. Tá? Então, dessa maneira, ele está cuidando de persistir essa instância do coffee shop aqui. Aí, quando eu vou salvar esse cara, ele vai ter reiniciado aqui o nosso processo. Vou voltar para baixo aqui. Está com ele aqui embaixo. Então, acabou de reativar ele. E eu posso... deixa eu ver aqui agora. 1, 2, 3. Deixa eu mandar ele dar um restart aqui. Vamos ver se esse troço vai funcionar. Por que está dando 200? Por que está ficando vermelho isso aqui?
Ah, porque é vermelho mesmo. Estou confundindo com o outro. Deixa eu reiniciar ele aqui. Volta de novo. Será que vai funcionar? 4, 5, 6. Pronto. Onde é que ele faz essa mágica, gente? O que aconteceu? Meu Deus do céu, coisa de bruxaria é essa? Então, ele passou a criar um cara aqui chamado Coffee Shop. Ele tem aqui os snapshots, cada vez que a gente chama o place order, qualquer método do Coffee Shop, ele vai lá e atualiza esse snapshot no disco. Então, eu passo a ter, eu consigo ter um banco de dados, né? O prevalência é isso. Você, ao invés de ter um banco de dados e tudo mais, você passa a pegar a sua estrutura de dados e colocar ela no disco igualzinho. Aí, quando você carrega o processo de novo, ele volta de onde estava. Para que isso é muito usado? Estruturas de dados complexas. Né? Então, lembro de um projeto que eu vi de um mapa de um shopping, que imagina, persistir os pontos de um mapa de um shopping inteiro para fazer coisas interativas num banco de dados. É dar um trabalho de modelagem animal. Então, o que eu gosto de fazer? Eu não uso o Copy há muito tempo, porque geralmente eu não boto as coisas no ar, né, dessa forma. Mas esse tipo de modelagem, deixa eu não me prender ao problema de representação de dados, deixa eu trabalhar em mais alto nível, aí eu crio esses objetos aqui e vou trabalhando assim, já definindo até a interface. Sabe? Se eu já sei que eu vou usar depois um banco de dados do Django, eu já vou trabalhando dessa maneira. Mas isso me permite dedicar atenção à parte de fora e esquecer o modelo do banco, porque todo mundo que vai trabalhar com a API começa a dar cabeçada na parede porque quer saber como é que é a mágica fácil de pegar o objeto que vem do banco e jogar aquele troço para a API. E isso depende do framework, depende da modelagem, depende da query que você fizer, depende de um monte de coisa. Então, se você está desenvolvendo uma API e sua atenção, em termos de design, está no modelo do banco, tem que repensar isso aí, porque o mais importante é repensar para fora. Pensa na fronteira do sistema. Né? É aquele negócio, não importa se a tua empresa, se a padaria, se aquilo é um botequim. É botequim interno. O depósito está bagunçado, mas para fora tem que estar bonitinho, organizadinho, cheirosinho, com lacinho de fita. Então é uma coisa, para fora, né, você bem definido, você já consegue atender o mercado e vai consertando a parte de dentro, melhorando para escalar a parte de dentro ao longo do tempo. Ok? Faz algum sentido isso para vocês? Sim. Alguém aprendeu uma coisa nova hoje aí? Isso é parecido com o esquema que o Pickle faz, né? De Então, guardar... Sim, ele usa o Pickle. Mas a diferença que ele faz é que ele vai montando snapshots disso aí. Entendeu? Automaticamente, Saquei. por reflexão. Você muda a estrutura de dados e ele já persiste aquilo no disco. Entendeu? No Heroku, por exemplo, você não conseguiria usar esse cara. Por quê? Porque o file system é volátil. Tá? Então, assim, num esquema de Docker e tudo mais, fica mais difícil. Você teria que ter um Docker separado para ser um serviço de serialização. Enfim, vai ficando mais complicado. Mas não é esse o problema. A gente está preocupado em quê? Em ter um laboratório de modelagem. Com isso aqui, desse jeito, sem ter que pensar em banco de dados nem nada, a gente consegue botar 2 clientes processando os troços, a gente consegue criar os cenários necessários para a gente poder entender o design da nossa API. Beleza? Alguém já ouviu falar nisso, de prevalência? Não. Não. E só complementando o que você falou, Henrique, para mim, para minha experiência, para mim é mais fácil pensar na modelagem do banco de dados do que fazer enfim, essa modelagem, esses objetos aí, né? Porque a orientação objeto é uma coisa meio nova para mim. Então, para mim, seria mais fácil ter feito de outra forma. Então, eu te entendo, mas esse é exatamente o ponto nevrálgico que vai te libertar para fazer o resto. Porque se para você é mais fácil modelar o banco de dados, significa que você está condicionado a designs bottom-up. E o ideal para que você faça um sistema de forma ágil, para que a coisa escale, é você trabalhar top-down. Certo? Onde as suas fronteiras externas estão muito bem definidas e para dentro você vai melhorando com o tempo, mas sem mexer no que já está dependendo do seu sistema. Sejam microserviços, tem muito disso, né? Seja outras APIs,
sejam clientes externos, seja a interface do seu site ou o aplicativo móvel, não importa. Mas aí para dentro você vai refatorando, melhorando, porque aí você precisa de métrica para entender, porra, vem cá, a performance degradou. Beleza, como é que eu melhoro a performance? E aí você começa a trabalhar. Tá? Isso é bastante importante em termos de design. Fazer um design top-down e não bottom-up. Por quê? Porque o top-down vai te forçar a olhar para fora, a imaginar o que é realmente necessário para fora. E é por isso que você está me descrevendo, eu vejo isso generalizado. Porque todo mundo começa pelo banco de dados. A ferramenta do Django, por exemplo, a ferramenta do Laravel, a ferramenta do Rails, essas ferramentas já te induzem a isso. Onde você começa o sistema fazendo o scaffolding do seu projeto, fazendo o model do seu projeto, já te dá toda uma facilidade para isso, e em cima disso, camadas mais fáceis para você conseguir chegar nas camadas superiores. Onde é que mora o problema? Nenhum. Pô, o Django Admin, por exemplo, é lindo, até que você tem que mexer nele. Aí você tem que fazer uma faculdade para mexer nele, entendeu? Então, esse problema não é um problema do Django Admin. É o problema de você estar com dependências ocultas nas suas camadas superiores. No Google, por exemplo, a gente já teve diversas conversas aqui com o Henrique Nogueira, com o Rodolfo Eckert, e no Google, por exemplo, eles têm a parte de SRE dele, que eles criaram, né? O Site Reliability Engineering, faz com que eles analisem as decisões de arquitetura no nível das dependências do projeto. Então o cara fala assim, pô, vai usar o Django? Por que você vai usar o Django? Não, porque é mais rápido. Não, mas quanto custa o footprint de memória do Django? Quanta memória o Django ocupa? Quanta memória o Django ocupa no início? Quanta memória o Django ocupa depois de 10 dias com o sistema ligado? Entendeu? Quanto tempo leva o acesso ao banco de dados? Vai usar o Postgres? Por quê? Então, no caso, a escala dos caras é tão massivo, eu não estou falando que é o nosso caso, mas é tão massivo que, às vezes, o que eles querem, o que eles precisam realmente é a implementação de uma estrutura de um algoritmo em C, de uma estrutura de dados específica que vai resolver aquele problema, sem você ter que colocar, não, tem que botar um banco de dados, tem que botar um não sei o que. Você, às vezes, tem bibliotecas que vão te dar isso sem o custo de ter outros processos rodando, entendeu? Então, é o que acontece quando você vai crescendo na escala. E uma coisa vai rolando com o seu projeto. Né? E isso que eu estou descrevendo que rola no Google, em outra escala, é a mesma dinâmica, a mesma essência do que acontece com a gente quando a gente está modelando o banco e, de repente, eu passo a ter que começo a brigar com o RM, porque eu estou fazendo uma query para poder acertar qual é o formato do JSON que o cara precisa automaticamente. Sabe, você está tentando passar coisas diferentes no mesmo buraco de fechadura, assim. Tivesse alinhado umas 3, 4 portas diferentes para eu dar um tiro só e passar tudo pelo buraco das 3, 4 fechaduras. Então, isso é uma coisa boa que as ferramentas nos dão, mas a gente não pode ficar mal acostumado com isso sem saber o que acontece em cada etapa e como é que as coisas são transformadas e tudo mais. E toda vez que tem uma dúvida de alguém, como é que eu faço isso aqui? Qual é a classe, a view que eu vou usar do Django REST Framework com esse tipo de modelo? É porque está na mágica, sem saber como essas transições, essa serialização acontece no detalhe. Beleza? Beleza. Show. O Regis, a maioria das empresas pedem DRF porque já usam Django no projeto. Então, mas você pode usar Django com qualquer coisa. Eu estou usando o Django aqui na mão. Porque o Django está todo desacoplado. Né? A gente está usando a infraestrutura dele relevante. Ele está todo desacoplado. Então, você não precisa. Você pode, por exemplo, se beneficiar e usar o Django Ninja, que eu estou achando muito mais interessante, mas alinhado com o Fast API. Tá? A gente vai chegando lá. Beleza, o que mais que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Algo mais? Só extrair esse cara, né? Fazer um novo... Chama esse cara aqui de domain. Vamos jogar esses malandros para lá. Pronto. E tenho que importar esse cara para cá. Beleza. E o order também.
Maravilha, ficou separadinho. Input, processamento e output. Poderia até encapsular isso aqui numa camada de serviço, né, que é alguém que faz o place order com os parâmetros, né, oculta esse cara aqui, para que eu não precise aqui do order em si, saber o detalhe, importar aqui o order e tudo mais. Seria uma única fonte de contato subindo o nível do meu domínio. Mas não é o nosso problema agora. Tá? Qual é o drama? Quem vê dramas seríssimos nisso aqui agora? Nessa tela aí temos problemas muito sérios. Quais são? Eu penso na questão de ter valores default aí, para quando alguém não colocar algum desses itens, não quebrar a aplicação. Poderia ter valores default, tudo bem. Mas aí já é mais um detalhe do que você quer, né? Que você poderia aceitar muita coisa, mas, por exemplo, o milk, por exemplo, pode ser opcional. O cara quer um café puro, né? Poderia ser um padrão assim. Tudo bem. Beleza, mas já vai sofisticando. Mas pensa no HTTP, pensa em design de API. Que aqui você está pensando em uso dessa API. Vamos pensar um pouco no design, no conflito. Por que isso é ruim em relação a uma API mais organizadinha? Seu cliente não tem informação do que está faltando para o pedido. Ele só sabe que não foi possível registrar. Maravilha. Então, primeiro sintoma do nível 0, tá? Maturidade nível 0. Primeiro sintoma é esse. Então, erro com status code 200. Isso aqui é para matar um. Então, estamos aqui, HTTP response, o padrão dele é status code 200, que significa ok, sucesso. Mas deu um erro. Certo? É o famoso tem, mas acabou. Tem, mas acabou. Mas a mensagem de erro apareceu com sucesso. A mensagem de erro apareceu com sucesso. O outro problema é que eu não tenho informação de qual erro é. Mas aí que está. Tudo bem, eu posso não ter informação. Eu posso, assim, se eu for uma boa API, ela vai me dar informação de exatamente o que está faltando. Uma API ruim, ela vai fazer isso que está acontecendo aqui. Status code 200 quando deu erro. Numa API melhor do que ruim, é quando pelo menos eu dou o status code certo de que deu problema. Que é a turma do 400, que é o bad request. Ou seja, porque aqui não tem o que é necessário para processar a informação. Certo? Então, o que eu teria que fazer aqui é trocar para bad request. Se eu vou botar informação ou não, é uma questão de o quão boa e o quão fácil vai ser a interação dos meus clientes com a própria informação, com a própria API. Tá? Outro problema sério aqui. GET. Estamos usando o GET, correto? Método padrão. Estamos usando o GET. Estamos usando um GET e o que está acontecendo? Está tendo um efeito colateral. Toda vez que eu dou um refresh, ele cria um cara novo. O GET do HTTP ele tem que ser idempotente. Eu não posso ter diferença entre um GET e outro. Certo? Então, o GET, você espera que ele não tenha efeitos colaterais. Ele te dá o estado do recurso. Isso a gente não está modelando o recurso. Certo? Mas um problema que a gente tem aqui clássico é esse. Eu estou usando o GET e ele está criando coisa no banco de dados. Cara, isso não é legal. As APIs, os clientes vão passar maus bocados com isso aqui. Então, GET com efeito colateral. Qual é o outro problema do GET com efeito colateral? Impossível de cachear. Porque se cada refresh que eu dou vem um troço novo, essa resposta não é possível de cachear. Certo? Então, todo mundo que acessar essa informação, que acessar essa URL, vai de fato bater lá no banco de dados, vai de fato passar por todo o nosso processo. Beleza? Ninguém pode passar na nossa cafeteria sem levar um café. Ninguém pode passar o quê? Pela nossa cafeteria sem levar um café. Mesmo passando na porta, sai com um café na mão. Mesmo se o cara se passar 2 vezes, leva 2. Se passar 3, leva 3. Exatamente. Exatamente.
Então, no final das contas, lembra do nosso modelo original, de que a gente tem um cliente e um barista? Com essa API externa, se eu agora colocar... Não, calma aí, deixa eu botar um garçom e um barista, e o garçom pode tirar N pedidos, sacou? Para o barista fazer numa fila, se eu desacoplar para aumentar a capacidade de botar dinheiro dentro do caixa, mesmo que isso gere fila de entrega, não tem problema. Eu não consigo fazer. Porque a coisa está... A API externa já está complicada. Não tem um status do pedido. Eu não sei se o cara está fazendo, se o cara ainda vai fazer. Eu não sei o que vai acontecer. Certo? Então, isso mostra para a gente o quão ingênuo é essa implementação. Tranquilo? O que está faltando a gente fazer para esse cara aqui? Um cliente, né? Já temos o barista, falta o quê? O bebedor de café. Vou implementar esse cara onde aqui? Deixa eu ver. Vou criar um novo arquivito aqui. Coffee Client. Belezinha. Então, o que o nosso cliente tem que ter? Vamos pensar nele organizadamente. O que eu tenho que fazer? Vamos, turma. Vocês estão aí? Tem que consumir, né? Tem que consumir. Beleza. O que eu preciso para consumir? Um cliente... Um cliente HTTP, né? Beleza. Fazendo um get. Isso. Né? To-do list. O que é to-do list? Fazer um get. O que eu preciso fazer um get? Antes de fazer o get, tem que ter o quê? Eu tenho que ter um pedido? Os dados. Os dados, né? Tem que montar o URL, não é isso? Correto? Isso. Fazer um get. E o que mais? Imprimir o ID do pedido. Não é o que a gente estava fazendo lá no browser? O browser é um cliente da aplicação, concorda comigo? Sim. Sim. Beleza. Então temos o browser como um cliente possível. Vamos fazer agora um outro cliente aqui. Beleza. Falta alguma coisa, não? Falta o identificador do cliente, né? Eu pego pelo cliente. Quem é o cliente? Tudo bem. O Com base cliente vai ser nisso, responsável por várias ações? Ou a gente só está pensando em pegar o pedido por enquanto? vamos só pegar o pedido por enquanto. Beleza. Tá? Até que você deu uma boa ideia. Pode ter várias ações, né? Então, vamos lá. If name for main. O que a gente vai fazer aqui? Vamos dar uma arrumada nessa casa aqui para ficar um negócio ok? Vamos fazer aqui um argparse.argumentParser. Tem que importar esse cara. Tá. E aí, como a gente vai ter vários comandos, eu vou criar um subparser. Parser.add subparsers. Vou botar aqui, eu tenho que dizer que ele vai ficar no command. E eu já boto aqui de que ele é requerido. Pronto. Requerido. Aí agora eu vou criar o comando de fazer o pedido. Então, subparser order vai ser subparser.addParser
order. E aqui eu tenho que fazer todo o processo de add argument, coffee, add argument, size, order.addArgument, milk, order. E o location, né? Beleza. E agora aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que args é parser.parseargs, que ele vai ler a linha de comando. Senão ele ficar com coisa hardcoded, não. Nada de, tem que poder variar, pô. Que nem a gente pode mexer, editar o URL lá do navegador, pode mexer aqui na linha de comando. E aí eu tenho que fazer? Eu tenho que, de alguma maneira, vou dar um print aqui no próprio args, que é para a gente ver o que está acontecendo aqui. Então, posso ver aqui no meu terminal. Cadê esse cara? Move to right top. Pronto. Então, aqui eu posso fazer Python Coffee Client. Beleza, ele reclama que não tem o comando. -h, ele diz que eu tenho o order aqui. Maravilha. Então eu posso fazer order. Aí eu vou dizer aqui o coffee vai ser latte. Qual é o outro que ele botou? Large. Reclamou dos outros que faltou. Milk location. Beleza. Então milk é integral e takeaway. Mesma coisa que tinha no outro lá. Pronto. Funcionou, ele tem aqui. Então, dessa maneira, o meu argparse, ele impede que eu fique mandando pedidos errados, porque ele já tem um filtro para a gente. Exatamente a mesma coisa que esse cara aqui está fazendo, né? Que esse nosso queridão aqui, esse trecho de código está fazendo. Impedindo que você faça uma ordem errada para cá. Ele filtra a entrada. Tá? Isso é bastante relevante. Cadê o terminal? Beleza. Então, com isso, a gente já tem o bastante para começar a brincar. Eu já tenho aqui esse... Posso encapsular esses caras aqui. Def. Parser. Só para trazer esse cara para cá e retorno aqui o parser. Vou deixar arrumadinho. E aqui eu vou fazer que o parser é igual a build parser. Pronto. Tranquilo. Que aí eu posso pegar esse cara aqui e dar uma escondida nele. Sem problema. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso, de fato, fazer, pelo nosso to-do aqui, eu tenho que ir lá montar a URL, né? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente pode... vamos fazer um negócio bem simplão, um cliente bem ingênuo. Então, def place order. Tá? O que esse cara vai ter? Ele vai ter os parâmetros coffee, size, milk, location. Beleza. E vai retornar, sei lá, 1, 2, 3, 4. É basicamente isso aqui. E agora eu posso fazer aqui um place order e posso expandir os atributos do nosso amigo, né? Deixa eu pensar aqui. Eu tenho que poder expandir. Vou botar aqui, ó, args.coffee, args.size, args.milk, args.location. É isso aqui que eu quero, para ver o que ele vai retornar. Então, vamos chamar ali o nosso terminal e ver o que acontece. Legal. Então, ele fez esse efeito, a gente não foi na rede ainda, mas ele fez o efeito de receber os parâmetros, vai lá e retorna o ID para a gente. Exatamente o que acontece no navegador.
Então, agora, o que a gente precisa é, de fato, montar o URL e fazer o GET. Como é que a gente monta essa URL? A gente tem algumas estratégias para montar o URL, certo? Coloco aqui em cima, a primeira coisa, um base URL. Parece que é uma constantezinha nossa, né? Que vai ser o quê? Vai ser exatamente o endereço do nosso Django. Aqui, ó, location, papapá, tudo certo. E agora eu vou montar aqui o URL, vai ser o quê? Vai ser uma fstring, que tem o base URL, barra place order, interrogação. E agora começa a novela. Tem que botar os parâmetros todos aqui. O coffee vai ser coffee. E aí eu posso botar mais um cara aqui. Tem que ter o e-comercial. Size, que é o primeiro e-comercial. Vai ser o size. Acho que até dá para botar tudo num tiro só. Quer ver? Coffee, e-comercial size, e-comercial milk, e e-comercial location. Tá, botei. Não ficou bonito porque ficou grandão, mas nos atende. Isso aqui, né, esses templateão, qual é o problema de eu fazer dessa maneira? Está completamente amarrado. Parâmetro com a formatação da URL, né? Eu não posso trocar um, tirar um, omitir o outro, enfim. Vira uma tempestade de concatenação de string. Se eu tornar alguma coisa opcional aqui, já virou uma tempestade de concatenação de string desse troço aqui. Teria que fazer uma sistemática para gerar o URL e por aí vai. Então, são esses problemas, né, de design, de você ter que saber o detalhe do parâmetro, você ter que saber, enfim, tem toda essa coisa acontecendo. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o meu requests, requests, não está instalado requests. Pip install requests. Beleza. Importa agora o requests, cadê? Ué. Importa requests, está aqui. .get, certo? URL. E aí vamos ver o que ele me retorna. Vamos retornar aqui um R, que é o response.text. O que ele vai imprimir para mim? Aqui no terminal, setinha para cima. Opa, ordem igual a 7. Show de bola, mas eu não quero ordem igual a 7, eu quero só o número 7. E aí que começa a novela. A novela é a seguinte, eu tenho que fazer aqui o order ID vai ser re.findAll, vou botar aqui uma instrução regular, order é igual, /d mais, aqui assim, r.text. E tem que importar a expressão, esse cara aqui. E aqui vem quem é o order ID. Roda de novo a criança. Bom, tá aqui com o número 8. Então, eu vou fazer o seguinte, como ele tá, eu poderia pegar aqui o índice 0, correto? Mas, o que acontece quando ele não acha? Deixa eu botar aqui 2, o que ele vai dizer para mim? Quando ele não acha, ele me dá um cara vazio. Então, o índice 0 ia explodir. Então, eu vou fazer uma manha que é o seguinte, bota isso aqui num join sem nada, e aí estamos salvos, aconteça o que acontecer. Né? Se for vazio, 10, beleza, mas se for aqui o 2 para ele dizer que não encontrou, ele imprime vazio, tranquilão. Sem problema. Eu poderia colocar aqui também, acho que eu poderia botar isso aqui, none, e aí se for, deixa eu pensar aqui, se for vazio, tá, ele já deu nada, não vai adiantar nada, porque ele não rodou o join, porque não tem ninguém. Então, ótimo, ficou assim, já está resolvido. Novamente nós temos, né, aqui a parte toda da montar o URL, fazer a requisição, processar esse response aqui,
e retornar o cara. Então agora, qual é o bacana? É que eu posso ter aqui no código e no browser, ó. Deixa eu tirar esse cara aqui e botar ele como janela. Veja como janela. Então, aqui no código e no browser, ele vem o 13, ele vem o 14. Então as coisas estão progredindo, estão 2 clientes fazendo requisição para a mesma coisa. Certo? Qual é o drama dessa forma aqui que está o cliente? O drama dessa forma que está o cliente. Bom, está muito ingênuo. Isso aqui, se eu tivesse outros comandos, vai começar a ter uma lógica de construção da URL, né? Mas essa lógica de construção da URL, ela, se eu tivesse que trabalhar com cabeçalho, com não sei o que, essas coisas não estão sendo vistas. Uma alternativa é a gente usar, tem um cara aqui para usar, Insônia. Esse cara aqui é interessante, que a gente pode botar aqui, vamos criar um novo... Vocês conseguem ver esse cara? Level Sim. 0. Não sei se... dá para aumentar aqui o zoom. Pronto, ficou mais legal. Deixa eu pegar o URL aqui. Aqui vai ter. Beleza, ele tem aqui, e aqui eu consigo inspecionar os cabeçalhos, que é isso que está faltando no outro, né? Esse cara aqui do Insônia, ele não tem, por exemplo, lá no navegador eu tenho o User Agent, né? Que é um browser. Eu poderia botar ali no meu client quem é o User Agent. Eu poderia dizer, eu não quero como text plain, eu quero como XML, eu quero quais são os accepts, né? Quais são os content types que ele suporta. Mas qual é o problema disso? É que a gente tá tudo muito acoplado ainda. Tá tudo muito... A gente não tem nenhuma lógica aqui que trabalha com content type. Eu poderia ter aqui um processo, né, uma espécie de extrair aqui para encoder, né? Tem um encoder que é plain text, que ele me retorna dessa maneira, e tem um encoder que é JSON, e aí ele vai me retornar de alguma outra maneira. Tá? A gente consegue evoluir isso depois. Só que aí veja que eu já estou complicando a coisa e o código está crescendo, porque o drama todo de você montar uma API dessa aqui é que, como essas partes elas são pouco padronizáveis, porque cada requisição vai ter um perfil, você acaba com muitas ferramentas, muitos helpers, muitos úteis que você usa em um lugar só. Né? Você reaproveita pouco o código. A vantagem de você utilizar os padrões da web é que os frameworks já vão tratar isso para você, já vão analisar isso para você. Né? No caso aqui, se eu tivesse quantidade, já teria que vir isso como um inteiro, ao invés de eu ter aqui uma string que aí internamente eu tenho que trabalhar esse cara. Então, não usar os padrões da web faz com que as ferramentas que funcionam com a web não ajudam a gente a ter menos código, a fazer as coisas de forma mais simples. Tá? E aí, quando você vê frameworks como, por exemplo, o Fast API, que já está todo preparado para você usar as coisas do jeito certo, parece tudo mágica. Por quê? Porque ele já cuidou de todos os padrões, você só cuida desse miolinho aqui. Literalmente, tudo que vai ficar... A sua única preocupação vai ser esse miolinho aqui. Todo o resto vem de graça. Tá? Então, essa é uma coisa importante para a gente ter em mente. Tranquilo até aqui? Então, dessa forma, a gente fez aqui o nível 0. Deixa eu pegar aqui o meu... Compartilhar minha tela, para a gente discutir brevemente o nível 1. Então, a gente discutiu o nível 0, que tem toda essa confusão. Não importa se eu estou passando text plain, se eu estou passando...
eu poderia fazer uma mudança, eu poderia colocar, por exemplo, em vez de usar get, eu poderia botar post. Não tem problema nenhum. A gente vai... Geralmente as pessoas se preocupam com isso, de vou botar o post que é para já melhorar um pouco a semântica. Mas mesmo que eu use o post, e o post espera-se que você tenha efeito colateral, você não resolve o problema semântico da web. Continua sendo nível 0, mesmo se você usar o post. Tá? Porque você só está usando um verbo que você escolheu, que em vez de passar pela... Você pode, na verdade, pode até usar o verbo e passar pela query string. Né? Ou você pode usar o verbo e passar pelo body. Mas não importa. O ponto é, você está usando HTTP como protocolo de transporte, tá? E não de comunicação. Esse é o essencial do nível 0. O nível 1 não muda muita coisa. Tá? Você continua, ele passa a usar apenas a URI do jeito certo. Todo o resto continua igual, mas ele usa a URI do jeito certo. Tá? Então, você geralmente tem várias URIs separando recursos lógicos, não necessariamente entidades. Tá? Mas você fica preso a um único verbo HTTP. Então, o clássico é você ter order, e aí você vai fazer post para tudo, e você começa a botar action, ou no corpo da requisição, ou na URL. Né? Um clássico é esse aqui de você ter, né, o barra delete, barra edit, que está movendo para a URI a customização da coisa, ao invés de utilizar os verbos HTTP. Então, a maioria dos serviços RESTful, né, eles, na verdade, são nível 1. Eles não estão utilizando todo o potencial do HTTP. Beleza? Dúvidas até aqui? Microfones abertos aí, vamos lá. Quero ouvir vocês. Silêncio sepulcral nesse negócio aqui. Como é que estamos até aqui? Alguém gostou? Foi necessário, desnecessário, relevante, irrelevante? Senta o ferro aí, turma. Eu gostei demais. Quem falou isso? Não tô vendo. Liga as câmeras aí, porra. Me deixa, pô. Liga as câmeras aí. Sei que vocês estão tudo de pijama, de camisola, não importa. Aqui tá tudo em casa. Quem gostou demais? Então eu gostei bastante porque eu já tinha usado o Fast API, no caso, e foi justamente aquela partezinha que você tinha falado, porque já era tudo bem automatizado nele, entendeu? Então, gostei mesmo de ver essa parte aí e já deu uma noção do que é realmente uma API. Eu achava, como eu falei na primeira aula, eu achava que era só a questão de estar transportando ali o JSON e tal, e tem muita coisa por debaixo do pano, né? Sim, bastante coisa. Alguém falou eu gostei demais, eu perdi quem foi. Foi o Fernando. Tá, Fernando. Foi eu, Henrique. Liga a câmera aí e solta o verbo. Cara, eu tô no desktop aqui, eu tô sem a câmera. Então, tá bom, então só solta o verbo. Eu gostei muito, cara, porque realmente eu estava acostumado com essa questão do framework e foi muito interessante tudo que você fez ali na questão da construção das classes e aquela questão do pacotezinho que você usou para persistir o banquinho de dados localmente. Tudo isso foi bem novo para mim, eu gostei bastante de ter visto você fazer isso. A questão da implementação do CLI ali também eu achei bem interessante, porque também é novo para mim, né? Eu conheci isso recentemente. Então, eu aproveitei bastante aí de tudo que você fez. Mas e sobre design de API? O que você falou de toda a parte de programação, mas e os detalhes sobre design de API? Que essa é a minha preocupação. O Henrique vai perguntar rapidinho, então. Qual foi o propósito de criar esse cliente agora, nesse momento? Para a gente já ter alguma coisa para o futuro, para os próximos. Né? Então já resolvi o problema do argparse, já mostrei o request está operando de um lado para o outro, tem um primeiro plot resolvido. E agora eu tenho 2 clientes possíveis.
três, né? Eu tenho Insomnia, eu tenho Python, código Python, que geralmente, quando a gente tem uma API, a gente está sempre dos dois lados. Às vezes eu tenho que fazer uma API, às vezes eu tenho que consumir uma API. Né? Lá no Passaporte Dev Sênior tem o Consumindo API Sem Gambiarras, que a gente discute sobre clean code, sobre todo esse processo de como você organizar a coisa para consumir API. E a gente vai tocar um pouco nisso aqui, mas o principal é para a gente poder ver as duas pontas, porque geralmente a gente está olhando só para um lado. E eu quero tentar ver se as sutilezas elas aparecem com mais clareza sem te amarrar o circuito completo. Essa é uma hipótese que eu estou trabalhando. Eu gostei, Henrique, por conta dessa desmistificação, né, da própria API, como você falou aí, do nível 0, né, que explorou aí no caso, mas a camada mesmo da transmissão em si, do código, né, como você colocou um cliente, colocou um servidor rodando ali em Python, não importa o que seja, o cliente ali, no caso, consumindo aquela API, e essa parte da transmissão em si, e digamos, veio o dado puro, o texto, né? Não o hipertexto como a gente é acostumado a ver nas outras APIs. Então, essa parte aí da transmissão. Nas outras APIs não vem hipertexto, tá? Não. Então, o HTTP só como transmissão, pegando ele só como está servindo o protocolo ali só como transmissão. Eu digo, o HTTP em si, a web é um hipertexto, né? Um hipermídia, digamos assim. Então, mas aí que está. A web deveria ser uma hipermídia, deveria ser hipertexto. Só que a forma como a gente aborda as APIs capa isso e tira... Esse critério é o nível 4 de maturidade. E a gente dificilmente chega nele. Entendeu? Então, a gente fica no nível 3, que é um mapeamento de CRUD entre banco de dados e API. Então, aí o que eu No estou nível 2, gostando... perdão. Então, o que eu gostei foi essa desmistificação, essa forma de usar, digamos, o Python para o protocolo HTTP só como uma transmissão. Show de bola. Mais alguém? Eu curti bastante. Eu acho que é legal essa ideia já desde o começo. Você está trabalhando com mais de um consumidor ali, né? Mais de um cliente ali. Até porque ele também já mostra as fraquezas que, por exemplo, teria o seu design da API se você fizesse ela preparada só pensando em um caso ali, como o browser. As pessoas só vão usar o browser aqui. Alguém tenta usar uma coisa diferente e está faltando uma generalização, alguma outra coisa ali que não vai ficar tão evidente se você está só olhando para um cara. E já desde o começo, né, tá trabalhando com muitos caras, eu acho que certas coisas vão vir antes, o cheiro de que, meu, tá fácil para usar aqui, mas tá bem difícil para usar nesse outro caso. Então já dá para essa modelagem é legal. Teve alguns hacks ali na aula, ali uma surpresinha ali que foi legal, tipo aquela questão ali da memória ali, algumas coisas simples ali para não precisar pensar em banco de dados e resolver persistência, né? Aquela lei do join ali para mim também foi novidade, achei tudo legal. E a divisão dos níveis eu também achei que elas são legais, gerou uma discussão legal de realmente esses níveis de maturidade e dar uma percepção boa desse trade-off, né? Que nem assim, o primeiro nível ele é muito baixo, não sei o quê, mas se eu só preciso, sei lá, de um webhook para rodar um script dentro de uma máquina, muitas vezes pode atender ali 100% dos casos ali. Às vezes o que eu estou precisando é uma coisa pequena ali, né? Às vezes esse trade-off ele vale super a pena. Então, é bem legal trazer, mostrando eu acho que tá explícito, né? A forma como foi a aula hoje ficou explícito, vantagens e desvantagens para poder pensar, até onde vale a pena ir, e o que eu estou perdendo por não dar o próximo passo, né? Para poder tá sempre fazendo essa economia funcionar. Né? Massa demais, baita síntese. Mas alguém quer falar alguma coisa?
Eu acho que é importante a gente pegar esses níveis mais baixos, porque nem sempre a gente vai pegar o universo perfeito que a gente vai chegar lá e fazer o negócio maduro. Às vezes você vai pegar um negócio no meio, que é feito desse jeito aí, e você tem que saber. Aí você vai falar, não, só sei mexer com tudo arrumadinho, não sei o quê. Não, às vezes você tem que pegar uma gambiarra dessa e conseguir resolver algum problema e pronto, né? Já está daquele jeito, a pessoa não quer evoluir, e você tem que saber fazer, né? Acho que o interessante é a gente saber resolver tudo. Sim, quer ver Não uma coisa... só o universo perfeito. Perfeito, maravilha ali. Quer ver uma coisa que acontece muito, que eu já vi acontecer muito? A galera às vezes está no toque de caixa, descobre que tem que fazer um endpoint, e aí não está preparado ferramentalmente. E o cara, tudo que ele tem é o browser. E ele vai e monta aquela porra e bota no browser, aí vai no get, aí ele vai direto pro nível 0. Vai no get, na query string, por quê? Porque o debugger dele é o browser. Sacou? Se o seu debugger é o browser, você vai ficar no get com query string. Ponto. Não tem outro ponto de ir. Aí se você passar a usar um Postman, passar a usar um Insomnia, aí você já tem mais recursos para conseguir se expandir e interagir com a coisa um pouco mais detalhada. Mesmo que você não use completamente os cabeçalhos HTTP para sinalizar as informações, mas a coisa vai progredindo ali. Beleza? E isso realmente, assim, o padrão é você pegar assim, nível 2 no máximo. Nível 3 é muito difícil. É muito difícil de encontrar assim, realmente redondo, sabe? Acho que a única que eu olhei assim, que realmente era redonda, mas era excessivamente complexa, até porque não tinha documentação, era de uso interno, é o que o Nubank faz. A API do Nubank, se você pegar ela para botar um proxy e ver o aplicativo trocando informação, você vai ver a coisa completa ali. Só que é muita coisa, você fica até meio perdido, assim. Entendeu? E aí você vê, pô, mas como é que tem tanta informação e o cliente está pequenininho? Exatamente. Você pode ter vários clientes com níveis de resolução diferentes, com funcionalidades diferentes, e que você pode ir melhorando a infraestrutura e não tem problema, porque os clientes eles estão sinalizando completamente as transições de estado além do estado em si. Aqui, a gente não tem nem o controle do estado e nem a transição. Entendeu? A gente tem, na verdade, uma transição, mas não tem nenhum controle de estado. Está super acoplado, é só o place order. É, me dá um AE, me dá um AE, me dá um AE. Acabou-se. Não tem mais nada. Certo? Eu não tenho o estado da aplicação. Uma coisa que a gente pode melhorar é mostrar o estado. Tá, qual é a ordem completa? Aí você pode mostrar a ordem num CSV, pode mostrar a ordem num XLS, pode mostrar a ordem no XML, pode mostrar a ordem no JSON. O content type você define pelos motivos que te fazem, entendeu? Assim, pô, mas por que o JSON? Porque se o browser é a ponta de contato principal, o browser fala nativamente JavaScript, o JSON se torna interessante por isso. Ponto. É só isso. É muito mais fácil manipular JSON no browser do que XML. É isso. Esses são os trade-offs. Agora, você está trabalhando com uma aplicação feita em .NET de 2002. Cara, o .NET naquela época era todo feito para trabalhar com XML. Tinha porrada de anotações. Eu não lembro, tem muitos anos que eu mexi, mas tinha um monte de anotações que fazia você mapear, ele fazia mágicas para mapear com XML. Então, XML pode ser um content type interessante se você tem que interfacear com aquele tipo de aplicação. Se aquela aplicação é um cliente seu. Tá? Então, essa é uma parte importante. Bom, chegamos naquele momento difícil, né? Tem 2 horas que a gente está aqui. Eu quero implementar o nível 1, o nível 2 e o nível 3. E aí? Quarta-feira que vem a gente está de volta? Porque assim, tá todo mundo aqui ainda online. Eu estou achando isso lindo, maravilhoso. Por mim, melhor. Tu acha que demora quanto tempo? Cara, deve levar uns... É aqueles 20 minutos que vira 40? Por mim pode ser 50, 60 aí. Que... Até para 1 hora a gente dá para levar. Bora. Bora. Tem que ver a galera aí, né? Até Bora, eu vou ler mais esse código aí, mais um pouquinho assim. O nível eu acompanho de boa.
Sozinho você não vai ficar. Não, mas sozinho eu nunca fico. O problema é Sozinho, que jamais. só sobram os heróis. Se amanhã tu não for fazer exercício, não vai botar a culpa na gente. Não, tem que ir, senão o pau quebra. Não, mas aí vai dar meia-noite, são 11 horas da noite. Vamos fazer o seguinte, vamos parar. Até vocês, já que vocês estão muito afim, vamos parar com aquele gostinho de quero mais. Bem filho da mãe. Ah, sacanagem, hein? Mas aí vocês vêm preparados para a gente ir até meia-noite na Agora que semana o que Regis vem. acordou. Aí vocês vêm preparados para a gente ir até meia-noite chegou na atrás. quarta-feira que vem, porque a gente mata o nível 1 e o nível 2. Pode ser? Tá? Beleza. No caso, semana que Henrique. vem ou mês que vem? Semana que vem. Henrique, Mesmo horário. Mesmo horário. Quarta-feira que vem. Pá, vamos estar aqui. Henrique, só uma dúvida. Você falou uma parte da aula aí, é uma dúvida bem iniciante mesmo. Você falou uma parte da aula aí, alguma coisa, só receber o get ou o push, alguma forma assim. Na method do status code, que você deu uma exceção, mas deu status code 200, que é de ok, beleza, passou. Sem ser por DRF, ou DRF não, sem ser por Class Based View, porque no Class Based View, depois que você implementa a função lá que já vem padrão, ele já dá os status code do create, do delete e tal. Sem usar isso, como é que eu faria? Seria explicitamente na hora do Excelente retorno? pergunta. Excelente pergunta. Vou até compartilhar. Vou dar essa cerejinha do bolo aqui para você, que você é o cara. Adorei a pergunta. Temos esse drama aqui, né? Ele está fazendo o status code errado, correto? Sim ou não? Sim. Sim. Quem fez a pergunta vem navegando comigo. Foi o André, não foi? Isso. Beleza, André. Então é o seguinte, o status code tem que mudar. Como é que eu mudo o status code? Pronto. Botei o status 400, que é o bad request. Certo? Então agora, o que vai acontecer? Se eu vier aqui, nesse malandro aqui, deixa eu ver. E vou tirar isso aqui, por exemplo. Pum, não foi possível. Ah, Henrique, mas eu não vi a diferença. Exato, porque eu estou no browser. Vamos para o Insônia. Se eu mandar... Cadê o status que ele deu? Order 16, 200, Você não ok. tirou o takeaway. Não, eu não tirei. Eu estou fazendo só para ver o ok. Funcionou, sucesso. Agora eu vou tirar o location. E vou dar o send. 400 bad request. Então, o seu client, ele vai verificar que tem os 400 aqui, ele não precisa nem olhar o que está no conteúdo do corpo. Que está isso aqui. Mas a gente pode melhorar isso aqui também. E a gente pode melhorar isso aqui como? Bom, volta cá para esse cara aqui. Vamos colocar esse cara aqui, ó. Erro. Parâmetro. Não fornecido. Bota um Fzinho aqui, ele vai pegar o que é exception, como string. A mensagem do multivalue dict error é qual foi a chave, né, multivalue dict key error. Qual foi a chave que gerou o erro? A chave vai ser o location. Quer dizer, erro, parâmetro, location não foi fornecido. E aí eu vou chegar aqui agora no Insônia e vou mandar de novo. Parâmetro location não foi fornecido. Qual é o problema disso aqui? É que eu não tenho uma estrutura fácil do computador parsear. Eu tenho que ficar pegando e parseando o texto. Então, eu posso simplificar mais um pouquinho. Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso chamar aqui de... E aí eu já crio um formatinho que é missing param, 2 pontos, espaço, e aí alguma coisa. Agora já tem um formatinho facilmente parseável. Pronto, ó. Agora qualquer computador quiser fazer, simplesmente vai pegar esse cara aqui e vai jogar para cá. Agora tem o location entre aspas, eu poderia tirar aspas, aí você começa a trabalhar.
Ou se você quer fazer, faz assim, ó. Pode botar o seguinte. Isso aqui. Missing. Eu boto aqui esse cara. Vamos ver se vai melhorar um bocadinho. Aí, ó. Só que ele está com essa aspas aqui. Então, posso fazer aqui. Como é que eu vou tirar esse cara? Ele está dentro da informação. Deixa eu ver. Aqui ele jogou a representação inteira, ó. Mais fácil ainda. Posso jogar até esse erro aqui direto. Deixa eu então fazer o seguinte. Eu vou só botar aqui, ó. Só um segundo. Aqui vai ser str.de.strip. Pronto. Quero tirar isso aqui. E agora aqui eu vou botar quem é o key. Send. Location. Pronto. Tem um JSON já fabricado com string, mas funciona igual. Tá lá. Missing é isso aqui, acabou o problema. Aí você consegue fazer o que você quiser com isso aqui. Expliquei ou compliquei, André? Explicou. É porque, assim, eu tinha usado ele lá naquele projeto Quick Start do Django, da documentação. Só que quando eu fui fazer o projeto, aí o pessoal lá no grupo disse que era, por padrão, era melhor fazer usando o Class Based View. Aí eu fui vendo que eu não precisava explicitar o status code. Por padrão, usar Class Based View. Quem falou isso? É porque, assim, porque a empresa ela também ela usa isso, entendeu? E aí eu tava fazendo muita coisa na mão, e aí disseram assim, porque, assim, seria mais interessante se você acompanhasse um padrão da empresa, né, o que a empresa já usa, para você não ter que entregar uma coisa que eles vão meio que, sei lá, achar estranho, algo do tipo. Melhor seguir mesmo o padrão lá. Não, tudo bem, é restrição de projeto, mas assim, não é que é melhor, é só porque eles usam. Entendeu? Sim. E, na verdade, eu acho que é pior usar o Class Based Views quando você tem que customizar coisas. Mas aí é questão de opinião, né? Cada um tem a sua. É isso que eu ia comentar agora também. O Class Based View ele é bom e ruim ao mesmo tempo, porque se você não souber o que está acontecendo por trás, para customizar dá mais trabalho do que se você fizesse uma função pura na mão. Então, aí essa justamente foi por isso que eu tirei essa dúvida aí, porque quando eu fazia baseado em função, aí eu tenho que explicitar o status code, tem que explicitar um monte de coisa. E com o Class Based View, não, ele faz um negócio lá já... Não, mas é a mesma coisa, cara. Mas é a mesma coisa. É porque aqui a gente está organizando a coisa, entendeu? Mas não tem problema nenhum. No final é a mesma coisa. Eu posso ter 3, 4 funções dessa aqui e depois eu vou encontrar os pontos gerais, generalizar ela em utilitários que eu uso no código inteiro. Não tem problema nenhum. Entendeu? A gente está fazendo... Eu estou abrindo aqui na mão para você ver o que está acontecendo, porque o Class Based Views esconde. Isso. Mas no final ele faz a mesma coisa. A diferença é que está escondido. Sacou? Então, assim, qual é o problema que eu digo do Class Based Views? A galera usa ele sem saber fazer na mão. Esse é o meu principal problema. Entendeu? O pessoal usa o Class Based Views sem saber fazer na mão. E aí não entende o que está acontecendo debaixo dos panos. André, a dica que eu dou é tipo, por exemplo, o teste que eu fiz das duas formas. Class, Regis até deu uma corrigida, me ajudou. O Regis. Eu fiz logo os dois. Tanto como função e pela class. É porque a class ela abstrai. Realmente o cara não sabe, não. Como o Henrique falou aí, para a questão de funcionalidade, o Django é famoso por conta dessas funções. Que aí o cara faz o que quiser dentro da view. Agora fica também muito cheia
dependendo muito da canaiada, viu? Mas Deixa eu fazer um parênteses aqui, vamos lá. Então, o que eu quero te mostrar aqui, André, isso aqui deixou de ser nível 0 por conta dessa mudança que a gente fez? Acredito que sim, porque você está passando agora a tratar o erro, né? Pois Tratar a é, forma. mas não, porque no nível de maturidade, a gente fala de URI, verbos HTTP, a gente está usando um pouquinho mais de HTTP, mas assim, beleza, eu estou dando o status code correto, mas eu estou usando GET, com mudança. Entendeu? Então, eu tenho sempre que estar trabalhando, né? De novo, isso não é binário, né? Mas assim, eu estou usando HTTP completamente de forma adequada? Não. Porque, apesar de eu estar dando status code da forma ok, né? Primeiro, está inconsistente porque eu recebo a informação. Olha só os detalhes, gente. Eu recebo a informação pela query string, eu retorno como text plain e o meu erro vai como JSON. Olha o macarrão acontecendo, entendeu? Então, a estrutura ainda não está uniforme, ainda não está coesa, ainda não está... Porque são essas pequenas sutilezas que tornam o código complicado e te prende num nível 0 com dificuldade de subir. Beleza? Então, aqui, se eu estou usando text plain, tá bom, responde lá no text plain como estava. Né? Volta o cara aqui para o text plain. Esse malandro aqui, a gente usa um formatinho de texto mesmo. Deixa o cara ali, ó, pronto. Ó, já vai ter ele aqui. Aqui, ó, é texto puro, você consegue encontrar um padrãozinho, pá, explita, tira isso aqui, já sabe qual é o problema. Ou até tira esse missing, como já é 400, é bad request, você já dá dica pro cara, veja o location. Ih, não tem o location. Eu poderia passar só o location, entendeu? Nesse modelo aqui, eu passaria só o location. Ó, toma aí location que não está funcionando. Tá? Porque eu não tenho uma estrutura de dados para informar o cara o que está acontecendo. E aqui, na verdade, é só o key, que vai ser o meu body mesmo. Aí tá lá, ó, location. Bad request. O que do request? Location. Então, o cara vai aqui, olha. Ah, é verdade, faltou meu location aqui. Location. Take away. Pronto, aí agora veio a ordem certinha, tudo funcionou. Muito boa pergunta, hein? Muito boa pergunta. Ela tem várias camadas, várias nuances, mas beleza, a gente tem o nível 0 implementado e agora a gente tem que amadurecer esse cara para o nível 1. O que a gente vai fazer, né? Já vou adiantar o que vai rolar na próxima. A gente vai amadurecer esse cara para o nível 1. Né? Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai adicionar o delete e o edit, vamos poder alterar um pedido e vamos poder deletar um pedido. E aí vamos mapear isso pela URL, fazer o cara funcionar. Tá? Aí, a partir disso, a gente vai para o próximo nível, que é o nível 2, em que a gente vai mapear o CRUD com as entidades. E depois a gente chega no nível 3, que é implementando o hiperlink. Beleza? Henrique, pergunta rápida, pedido cara. de fato, né? Porque hoje está sendo um post, né? Então... Como? E buscar o pedido de fato, né? Porque hoje a gente já está... A gente está sempre alterando, né? Perfeito, a gente está sempre alterando. Está sempre alterando. E aí a gente vai colocando essas... Tá, como é que eu navego a partir daqui? Como é que a gente vai aumentando esse nível de complexidade? Fala aí, João. Rapidão, Henrique. No código aí que você mostrou, no JSON que você fabricou aí, de string, você colocou duas chaves e saiu só uma no final. Não entendi o que aconteceu lá. Porque uma chave é a interpolação do Python, da string format. Se eu quiser escapar, não, eu tenho mas que botar não. duas chaves. Ué. Você pode abrir o código rapidinho para ver? Posso. Porque não estou falando do f-string. Estou falando do f-string, né? Que a chave é para puxar a expressão, não é isso? Isso. É o que estava aqui. Volta um pouquinho. Tinha uma f-string. Isso. E aí eu tinha aqui duas chaves. Isso. Missing. Então, mas por que precisa de duas chaves? Eu não entendi. Porque se eu botar uma só, ele vai querer interpolar o cara. Ele vai esperar um parâmetro. Certo. Não, claro. Puta, claro. Entendeu? Óbvio. Desculpa. Não,
É tipo escapando assim. Escapando, Certo, isso. tá certo. Não, beleza. Maneiro. Mais alguém? Perguntas, questões? Amanhã que hora? Quarta-feira que vem. Eu vou mantendo quarta-feira para a gente dar prosseguimento, não ficar esse hiato de um mês que até eu fico nervoso com isso. Tá? E o que eu quero fazer? Eu quero fechar o nível de maturidade e aí a gente já vai ter uma implementação bacana e a partir daí a gente discute o entorno disso, né? De questões de autenticação, escala, caching, que são as coisas importantes que tem que ter em mente. Alguma coisa sobre a API Gateway, que também é um assunto interessante. E aí a gente fecha com chave de ouro, beleza? Show. Então, valeu. Beleza. Vejo vocês Valeu, na quarta. Beijo pra vocês, galera. Até mais. Valeu. Valeu.